Participe! Vamos juntos, rumo aos 80 anos. Registramos a participação nesse evento, da presença e a participação do conselheiro Ivens Linhares, que além de contribuir para o tema, também será o mediador deste primeiro encontro. Contamos também com a presença do diretor-geral do Tribunal de Contas do Paraná, Evandro Arruda, bem como do coordenador-geral de fiscalização, Rafael Aires. Para apresentarem e debaterem o tema, controle externo e a efetividade do setor público, dois analistas de controle do Tribunal de Contas, Eduardo Chinor, da CGM, Coordenadoria de Gestão Municipal, e Nelson Granato, da 4ª Inspetoria de Controle Externo. Nossos agradecimentos desde já à participação e apoio dos senhores conselheiros, dos auditores, dos inspetores, dos diretores de gabinete, dos diretores e coordenadores da casa, bem como de cada um dos gestores e servidores do TCE Paraná. O nosso agradecimento também à presença de servidores de outros tribunais convidados aqui para participarem desta tarde conosco, tribunais de contas do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Acre, do Maranhão, do Piauí, do Espírito Santo. Se o seu estado ou a sua localidade não foi citada, conta para nós aqui no chat de onde você está nos acompanhando, de qual tribunal você está participando deste nosso encontro. As perguntas poderão ser encaminhadas já durante as apresentações via chat, que estará aberto durante toda a programação, e serão respondidas somente ao final. Os microfones estarão desativados durante todo o nosso evento. Convidamos a fazer a saudação inicial e nos trazer a saudação do presidente conselheiro Fábio Camargo, que era para estar conosco, está num compromisso, tentando encaixar esse horário na agenda para entrar e conversar conosco. Por hora não temos ainda a presença dele, então, para representá-lo, trazer a sua saudação em nome desta gestão, o diretor-geral do Tribunal de Contas, Evandro Arruda. Carol, muito obrigado. Boa tarde a todos, servidores, membros, colegas de todo o Brasil. Trago, sim, uma mensagem do nosso presidente, que está agora numa reunião, e mandou um abraço muito caloroso a todos, e que, na figura do ilustríssimo conselheiro Ivens Linhares, possa estar muito bem representado, e com certeza está. Nosso agradecimento pessoal a todos vocês. O planejamento estratégico, sem dúvida nenhuma, é um dos momentos mais importantes de qualquer instituição. É onde iremos em debates, tratativas de todas as ordens, pensando no futuro promissor desta entidade, levar esse projeto maior ao nível de excelência na tentativa de trazermos aí propostas de cunho muito importante para a sociedade e para a instituição. Fica então o nosso agradecimento. Eu espero que tenhamos aí um debate à altura, e tenho certeza que sim. Estamos com o Rafael, nosso coordenador. Um agradecimento especial ao nosso Diplan, Guilherme, que vem fazendo um trabalho exaustivo e com muita veemência para que venha o produto com excelência, né, Guilherme? Então, meus parabéns aí da nossa diretoria. Quinor, contamos com você. Nelson, muito obrigado. E conselheiro Ivens, um prazer muito grande e inestimável estar aqui com o senhor nessa tarde muito agradável. Sejam todos bem-vindos em nome da nossa presidência. Muito obrigado. Obrigada, Evandro. Para então representar efetivamente o presidente, conselheiro Fábio Camargo, e os demais membros desta corte, temos a ilustre presença do conselheiro Ivens Linhares, que além de contribuir para o tema, trazer toda a sua expertise no tema, também será o mediador desse debate desta tarde. Conselheiro Ivens, com a palavra. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde, Carol. Muito obrigado, e agradeço também ao conselheiro Fábio, nosso presidente, por essa oportunidade de participar desse evento que, na verdade, inaugura uma série de eventos com vistas justamente ao debate, né, do plano estratégico do tribunal, e também agradeço a presença dos nossos servidores, dos colegas aqui do tribunal e dos colegas também, servidores de outros tribunais de contas, de outros estados, de outros municípios da federação. Então, eu acho que sem mais delongas, Carol, vamos dar início aí às palestras, né, justamente para que possamos aí iniciar os debates. Eu agradeço e retorno para você, Carol. Obrigada, conselheiro Ivens. Nós passamos efetivamente ao tema, na ordem, me corrijam se estiver errada, nós iniciamos com o Nelson. É isso, Nelson?
Então, por gentileza, Nelson Ney Granato Neto, nosso analista de controle, bastante ativo no Tribunal de Contas, agora membro participante do IRB, Instituto Rui Barbosa, que está sediado no tribunal nestes últimos por dois mandatos, né? Isso, 2 mandatos. 2 mandatos. Presidente é o nosso conselheiro Ivan Leles Bonilha, também queremos saudá-lo. E o Nelson, então, faz a sua participação hoje neste primeiro evento do Planejamento Estratégico, Nelson, que é da 4ª Inspetoria de Controle Externo. Nelson, boa tarde. Boa tarde, Carol. Primeiramente, né, acho que antes de começar é sempre importante fazer os devidos agradecimentos aí, né, à Escola de Contas aqui, né, que conseguiu promover aqui esse evento, o convite aí do Guilherme, da Denise, toda a administração aí do Tribunal de Contas envolvidos aí no planejamento estratégico, né, o Rafael Aires, o Evandro, né, e estou muito feliz aqui de estar dividindo aqui a mesa aqui com o Dr. Ivens, com o Eduardo, né, certamente vamos aí fazer uma tarde aí de discussões aí muito proveitosas, né, pensando aí nesse pensamento, né, nessa visão aí de longo prazo, né, que nós temos que ter aqui para executarmos o nosso planejamento estratégico, né. E o tema de hoje, que foi o tema para o qual fui chamado aqui para debater, é a questão do controle de políticas públicas, né. Sempre um tema aí muito levantado, né, tem-se uma vontade histórica dos tribunais de contas de entrar aí nessa esfera de controle do desempenho da administração pública, né. Estamos há bastante tempo aí discutindo esse tema, mas ainda estamos aí tendo alguns tropeços, né? E vou trazer aqui para vocês aqui algumas perspectivas, né? De que, primeiro, né, identificar esses tropeços que a gente está tendo aí nos últimos tempos, aí, no sentido aí de realizarmos o controle de políticas públicas, né? E o que a gente pode começar a fazer aqui a aprimorar esse processo, né? Tendo em vista aí também aprimorarmos aí a atividade de fiscalização do Tribunal de Contas aí para os próximos anos. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação, dei só um minutinho. Bem, acredito que vocês já estão vendo aqui, né, a apresentação, né? Sim? Perfeitamente. Beleza, obrigado. Então, aqui, controle de políticas públicas, né? Como o Tribunal de Contas pode atuar aqui nessa esfera, né? Primeiramente, né, antes de entrarmos aqui no tema, acho que é importante a gente ter também um pouquinho de embasamento teórico para nós começarmos aqui esse debate, né? O que são políticas públicas e como nós podemos aqui realizar o controle desse objeto. Bem, políticas públicas, né, para quem já estudou um pouquinho sobre o tema, né, eu gosto de uma definição do professor Castanhari, lá da FGV, que fala que tanto no que diz respeito a políticas públicas e a avaliação de políticas públicas, nós não temos um único conceito, né? Nós temos um verdadeiro emaranhado conceitual. Isso dificulta bastante um primeiro estudo de políticas públicas, né? Porque para cada autor, para cada professor que a gente for ler, estudar a sua obra, né? Verificar como ele define políticas públicas e como a gente pode atuar nesse campo aí da avaliação do desempenho delas, cada autor atira para um lado, né? Isso acontece também com outras áreas do Tribunal de Contas, né? Os doutrinadores do direito, a gente já sabe, né, que cada um tem uma opinião bastante diversa um do outro. Outros temas, por exemplo, governança, né? Um tema aí que vive sendo falado, daí também a gente acaba vendo um monte de gente atirando para tudo quanto é lado. E o mesmo também acaba acontecendo com políticas públicas, né? Em algumas apresentações do ano passado, eu até trazia algumas definições típicas da ciência política e da administração pública, da economia, mas recentemente aqui eu me deparei aqui com uma série de estudos aqui desse professor aqui, o Di Giovanni, né, um professor da Unicamp, que procurou sistematizar todas essas diversas definições numa única definição um pouco mais consensual, né? Daí ele trouxe aqui esse conceito mínimo de políticas públicas, né? Que diz o seguinte, né? Políticas públicas são intervenções planejadas do poder público com a finalidade de resolver situações sociais problemáticas, né? Assim, teríamos aqui, vamos dizer assim, um denominador comum para todas as diversas definições para políticas públicas. Essa definição aqui sucinta, de certa forma, consegue aí dar conta de toda essa complexidade, né? E políticas públicas sempre pressupõem aqui esses 3 conceitos que estão aqui em negrito, né? Intervenções planejadas, ou seja, né, ela não é feita a esmo, né, tem um objetivo pré-estabelecido.
são executadas pelo poder público, né? Elas até podem ser executadas em parceria com a iniciativa privada, né? Mas quem detém ali a iniciativa é o poder público, né? Para quê? Para resolver situações sociais problemáticas, né? A gente não faz uma política pública a partir do nada, né? Há sempre algum tipo de demanda social, algum tipo de demanda de algum grupo econômico, né? Que leva essas demandas ali ao poder público, né? E ali por meio do lobby, por meio da luta ali pelo orçamento, eles transformam ali aquela demanda social em uma política pública, né? Uma política pública que vai ali procurar resolver essa situação identificada como problemática, né? Daí, assim, a gente teria aqui, né? Esse daqui, para quem já estudou também um pouquinho de políticas públicas, vai identificar o que vem a ser esse diagrama aqui, o modelo lógico, né? Ele ajuda ali a mostrar para a gente ali todos os elementos que compõem uma política pública e toda a cadeia de acontecimentos que nós temos aqui, desde o nascimento da política pública, que é a partir das necessidades sociais que deram origem a ela, até chegar ali ao impacto social daquela política pública, né? Entre esses dois extremos, nós temos aqui, né, a necessidade social, né, a situação problemática que deu origem à política pública, os objetivos pré-estabelecidos para aquela política pública, né, objetivos que visam aqui, né, resolver aqui as necessidades sociais que deram origem a essa política, ao estabelecimento dos objetivos por si só, né, não traz nenhum resultado, né, você precisa alocar dinheiro, né, alocar os recursos que são necessários para executar aquela política pública, né, e isso aqui, daí, no âmbito do setor público, a gente tem todas as leis orçamentárias que estão ali com as suas dotações colocadas ali para resolver os inúmeros problemas ali que o Estado se propõe a resolver, né? O dinheiro também, por si só, também não faz milagre, né? A gente tem que transformar esse dinheiro em recursos físicos, em recursos humanos, né? A força de trabalho, né? Os servidores públicos, servidores contratados, e terceirizados, né, que, enfim, são colocados aí em ação junto com os recursos físicos que são necessários para conseguir aí, entregar essas políticas públicas, né? Esses recursos físicos e humanos são colocados aqui em uma série de processos e atividades essas que gerarão ali uma série de produtos e serviços, né? Produtos e serviços esses que serão disponibilizados ali para a população, vão atender ali uma parcela da população, né? A população, ao receber esses produtos e serviços do governo, vai ter ali um resultado imediato, um efeito imediato, que vem a ser ali os resultados da política pública, né? Resultados esses que se espalham para além ali daquele primeiro público atingido, né? Eles se espalham ali a média, a longo prazo, para toda a sociedade, que vem a ser aqui os impactos sociais da política pública, né? Sabendo que tudo isso acontece dentro de um determinado, né, contexto socioeconômico e institucional, que acaba aqui influenciando aqui toda essa cadeia aqui de eventos que compõem aqui uma política pública, né? O modelo lógico talvez ele não consiga pegar ali toda a complexidade que nós temos quando vamos estudar cada uma das políticas públicas concretamente, mas é um instrumento aí excelente que nós temos à disposição para fazer esse primeiro trabalho analítico, né? E nós sabemos exatamente o que a gente está fiscalizando, né? E para isso a gente pode utilizar aí um modelo lógico para dissecar aí a política pública sob a nossa análise, né? E assim conseguir fazer um trabalho melhor. E como o Tribunal de Contas trabalha aqui com esses diversos elementos aqui da política pública? As normas ali de auditoria operacional e de avaliação de políticas públicas já vão trazer ali alguns aspectos que eles chamam ali de dimensões de desempenho, né? O desempenho da administração pública, que vem a ser aqui a relação que nós temos aqui com cada uma dessas caixinhas aqui que compõem aqui uma determinada política pública, né? Nós podemos, primeiramente, aqui avaliar se o gasto público está sendo econômico ou não, né? Estudarmos aqui a dimensão da economicidade, que vai aqui trabalhar aqui com essa questão aqui da transformação dos recursos orçamentários, né, em recursos físicos e humanos, né? Vamos ver se a gente está gastando o nosso orçamento de modo econômico. Podemos ver aqui a questão da eficiência, que vai realizar aqui essa avaliação aqui da relação insumo-produto, né? Vamos ver se a gente está conseguindo aqui entregar o máximo de produtos e serviços dados os recursos que nós temos disponíveis, né? Ou seja, eficiência da administração pública. Outra dimensão de desempenho que nós também podemos avaliar aqui é a questão da eficácia ou efetividade, né? Que vai verificar aqui se os objetivos estabelecidos pela política pública estão sendo alcançados aqui em termos de produtos e serviços ofertados para a população, em termos de público atendido pelo serviço público, né? Ou em termos de geração de efeitos imediatos.
Nós também temos aqui daí a questão da utilidade, que daí já é uma dimensão aqui típica da chamada avaliação de políticas públicas, né? Que vai verificar aqui se os resultados, né, e os impactos sociais, né, ou seja, os efeitos gerados pela política pública, elas estão conversando ou não com as necessidades sociais que elas se proporam a responder. E também aqui a questão da relevância e da adequação, que vai verificar aqui se os objetivos estabelecidos pela política pública, eles conversam aqui com as necessidades sociais que deram origem ali àquela intervenção, tá? E, para além dessas dimensões de desempenho que estão explícitas aqui nas normas de auditoria operacional e de avaliação de políticas públicas, nós também temos aqui outras dimensões de desempenho, né? Como, por exemplo, aqui o esforço, né, que vai verificar se o gestor está alocando os insumos necessários para executar uma política pública e está implantando as atividades e os processos que são necessários ali para executá-las, né? Precisa estar aqui, principalmente aqui nessas 3 caixinhas aqui do meio, né? E também a equidade, né? Que, para além da questão aqui da eficácia, né, da geração, né, do atingimento dos resultados pretendidos por uma política pública, a equidade também vai se perguntar aqui por uma questão importantíssima no debate de políticas públicas, que é o de verificar se essa entrega de resultados, se essa intervenção do governo está ajudando a diminuir as desigualdades sociais encontradas na sociedade, né? Enfim, né? Toda uma série, né, de dimensões de desempenho que a gente pode analisar quando está realizando aqui esse trabalho de avaliação de políticas públicas, né? Já vamos voltar um pouquinho, a estudar um pouquinho mais profundamente cada um deles um pouquinho mais adiante. Mas antes também de adentrarmos aqui na pergunta inicial aqui da apresentação, né, por onde a gente pode começar, né, também é importante a gente passar um pouquinho aqui, né, aqui nessa questão aqui do controle do Tribunal de Contas versus a discricionalidade do gestor, né? E também é sempre, né, é quase um chavão, né? Ah, mas a gente não pode entrar na esfera da discricionalidade do gestor quando a gente está fiscalizando políticas públicas. E, de fato, né, esse é um dos grandes perigos que nós temos aqui, a nossa independência institucional, a imparcialidade da nossa análise. Nós não podemos entrar na discricionalidade do gestor. Isso é uma premissa da nossa ação, né? Agora, não entrar na discricionalidade do gestor não significa licença para a gente ficar de braços cruzados, né? E eu acho que esse é um ponto fundamental quando nós estamos discutindo aqui a avaliação de políticas públicas, né? O que é discricionalidade do gestor, né? Primeiramente, né? Bem, independentemente da posição política ali do gestor público, né, ele sempre vai ter que se defrontar ali com uma necessidade social, né? Vão ali bater na porta. No caso do prefeito, dos prefeitos da cidade do interior, os eleitores realmente vão ali na porta da casa do prefeito para bater e demandar ali a solução dos seus problemas, né? E, enfim, né, isso acaba acontecendo aí via poder legislativo aqui nas esferas, né, municipal, de municípios grandes, estadual e federal, né? E para atender essas necessidades sociais, o gestor ali tem inúmeras alternativas tecnicamente viáveis para conseguir resolver aquele problema, né? Dependendo ali da alternativa que ele escolher, né, isso vai ali resultar numa alocação de orçamento diferentes, vai resultar ali em processos diferentes, na entrega muitas vezes de produtos diferentes e impactos sociais diferentes, né? Mas isso, né, a escolha entre uma alternativa ou outra é uma discricionalidade do gestor, né? Obviamente, né, estamos falando aqui, né, de opções, né, alternativas tecnicamente viáveis, né? A gente não está falando aqui de nada, assim, né, por exemplo, aí na distribuição de remédios sem eficácia, né? Não é esse o caso, né? Mas existem inúmeros casos, né, concretos no âmbito da administração pública, onde a gente tem ali diversos debates teóricos, diversas evidências apontando para um lado e para o outro, dizendo que as duas alternativas são tecnicamente viáveis, né? Alguns exemplos, né? Para resolver aqui a questão do atendimento educacional especializado, ali na educação especial, né? Como a gente vai fornecer aqui a educação especial? Vai ser ali em escolas exclusivas para as crianças que precisam de educação especial? Ou vai ser ali pela via inclusiva, né? De colocar as crianças que precisam de atendimento especial especializado ali junto com as que não precisam desse atendimento? Há um grande debate teórico, inclusive temos opções políticas, temos partidos políticos que defendem mais a educação exclusiva, temos partidos políticos que defendem mais a educação especial inclusiva. O mesmo acontece aqui, por exemplo, na medicina psiquiátrica. Tem todo um debate ali em torno de como você dar atendimento a esses pacientes.
se é via internação e hospitalização, ou se é via ali atendimento domiciliar. Programas de renda mínima, né? Quem se lembra lá da época da implantação do Bolsa Família também vai se lembrar que existia um debate gigantesco na sociedade e na academia. Se a melhor alternativa para implantar esse programa era a distribuição direta de produtos ali, né, de produtos e alimentos ali para a população mais necessitada, ou se era entregar o dinheiro direto na mão ali das pessoas que precisavam desse auxílio. Construção de moradias também. Tem, né, gente que defende que essas moradias populares têm que ser construídas por construtoras. Tem gente que defende que isso tem que ser feito aí via multirão aí das pessoas que dependem dessas habitações, né? Enfim, esses são aqui alguns exemplos, né, de opções tecnicamente viáveis para resolver ali o mesmo problema, né? Nós sempre vamos ter aqui várias opções viáveis, né? E todas elas, isso é importantíssimo nós lembrarmos, todas elas vão ter seus prós e contras. Independentemente aqui da opção do gestor, por exemplo, fazer um programa de renda mínima que via entrega de alimentos ou via entrega de dinheiro, uma outra opção ela não vai ser assim boa em absoluto, tá? Ela sempre vai ter seus prós e contras e sempre vai ter ali espaços para aprimoramento, né? Quem escolhe aqui entre uma opção e outra é o Tribunal de Contas? Não, é a sociedade. A sociedade elege democraticamente a sua opção política, né? A cada 4 anos, ali nós temos eleições para prefeito, para governador e para presidente, e ele diz, olha, eu vou fazer aqui esses programas de tal modo. E a sociedade ali escolhe um jeito ou outro, né? Nós, enquanto entidades fiscalizadoras, não podemos questionar a opção democraticamente eleita, né? Isso seria, inclusive, aí nós começarmos a usurpar a democracia em nome de uma suposta tecnicalidade, né? Não é esse o papel do Tribunal de Contas no Estado Democrático de Direito. Mas sim, é papel do Tribunal de Contas, né? Nós temos esse dever de mostrar à sociedade, e também ao gestor, né, os prós e os contras dessas políticas, né? Tudo bem, gestor, você escolheu aqui implantar um programa de renda mínima via entrega de dinheiro ali para a população necessitada. Isso tem aqui esses prós, isso tem aqui esses contras. Para resolver esses contras aqui, a gente poderia fazer isso, isso, isso e aquilo. Esse é o papel do Tribunal de Contas, né? A gente não invade a discricionalidade do gestor, né? O gestor, ele toma essas decisões porque ele tem a legitimidade ali do voto popular, né? Mas nós, enquanto Tribunal de Contas, fazemos o nosso papel aqui profissional, de analisarmos essa decisão do gestor e verificarmos ali o como, dentro daquela opção, ele consegue ali melhorar a entrega desses serviços públicos, né? Daí, agora sim, entrando aqui na pergunta principal da nossa apresentação de hoje, né? Por onde começar? Tá? E por onde começar, nós nos deparamos aqui com 2 posturas distintas, né? E são 2 posturas que, volta e meia, a gente acaba se debatendo aqui no âmbito do nosso trabalho aqui no Tribunal de Contas, né? Nós temos aqui a postura da Suzanita, né? A Suzanita aqui é a menina loirinha, que é amiga da Mafalda, né? Provavelmente vocês já viram essas charges aqui da Mafalda em alguns momentos aí da vida, né? E ela sempre traz aqui reflexões aqui interessantíssimas aqui para o nosso trabalho. E essa reflexão aqui dela com a Suzanita aqui casa perfeitamente aqui com o nosso trabalho, né? Tudo bem, aqui temos aqui políticas públicas para analisar. O que a gente vai fazer aqui com esse problema que nós estamos analisando, né? A Mafalda aqui surgiu aqui com um problema de trabalho infantil, olha. Ela falando aqui para a amiguinha dela, olha, hoje saiu uma notícia deprimente no jornal. Em todo o mundo trabalham 43 milhões de crianças em condições precárias. Já imaginou? São dados da Organização Internacional do Trabalho. 43 milhões de crianças precisam trabalhar para viver. Um problemão. Qual postura a gente pode ter diante disso? Podemos ter a postura da Suzanita, né? Tá, e daí? A culpa é nossa? Não. Podemos solucionar tal problema? Não. A única coisa que podemos fazer é ficarmos indignadas e dizer, que absurdo, né? Que absurdo! Pronto, diga você também que absurdo. Assim a gente se despreocupa e pode brincar em paz. Aqui nós estamos aqui numa brincadeira de criança, mas a gente pode transpor esse raciocínio aqui para o Tribunal de Contas. Gente, olha que absurdo aqui. Os painéis de indicadores aqui estão mostrando aqui uma situação horrível aqui na educação, na saúde, na assistência social. O que o Tribunal de Contas pode fazer? Pode gritar aqui, que absurdo, né? E voltar a trabalhar nas outras coisas em paz, né? Ou podemos ter uma postura profissional, né? Que é o mínimo que se espera do nosso trabalho.
e realizarmos trabalhos que abordem essas questões problemáticas. Né? E qual é o primeiro passo do trabalho profissional? Né? E também é outro ponto que a gente não pode esquecer quando estamos discutindo aqui. Não só essa questão aqui da avaliação de políticas públicas, né? Mas qualquer outro trabalho que a gente for fazer no Tribunal de Contas. Né? Que é a realização do trabalho profissional que pressupõe, né, que precisa, né, tem como pressuposto a observação do método científico na sua condução. Né? O método científico que passa aqui por esses vários passos aqui, né? Que é, primeiramente aqui, observar a realidade que está ali à nossa volta, né? Observar a realidade, identificar problemas. Para conseguir aqui abordar esses problemas aqui, a gente aborda uma série de hipóteses, né? Hipóteses essas que daí não são ali verdades absolutas, elas precisam ser testadas, né? Nós coletamos e avaliamos evidências para verificar ali se as hipóteses que nós levantamos são verdadeiras ou não, e a partir disso chegamos a uma conclusão. Tá? Essa é o passo a passo que nós devemos seguir aqui na condução aqui de todos os trabalhos que nós realizamos nos tribunais de contas. Tá? E para nós seguirmos esse passo a passo aqui, a gente não precisa reinventar a roda. Por quê? Porque nós já temos aqui as nossas normas brasileiras de auditoria do setor público, né? As NBASP, que nada mais são do que a tradução das normas da INTOSAI, né? Que são aplicáveis às atividades de fiscalização, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E as normas trazem ali uma série de princípios para a condução dos nossos trabalhos, que nada mais são do que a emulação aqui de todos esses passos do método científico. Né? A NBASP diz que a gente precisa ter, né, para começar uma fiscalização, né, entender o objeto, entender o tema que nós estamos fiscalizando, né? Ou seja, observar a realidade. Precisamos identificar e priorizar problemas, né? Ou seja, né, porque a gente, né, observando ali a administração pública e seus múltiplos aspectos, a gente vai encontrar ali inúmeras situações problemáticas, né? A gente não vai dar conta de atender, né, fiscalizar todas elas. Nós precisamos estabelecer escalas de prioridade, né? Por meio do que as normas chamam aqui de avaliação de risco. A partir disso, né, a partir de um problema que nós identificamos e priorizamos, né, nós temos que formular nossas hipóteses, nós temos que estabelecer ali as questões de trabalho que nós pretendemos responder, né, que é essa parte aqui de formulação de hipóteses, que aqui nas normas estão aqui a formulação do termo de trabalho e do plano de trabalho, onde a gente termina de definir ali o objetivo, que são as questões que eu pretendo responder, o escopo ali, que são os recortes ali de objeto e os critérios que serão utilizados para analisar o objeto, né, para responder ali a minha questão de auditoria, né, e o objeto de trabalho, que vai ser ali o recorte final ali do tema que eu vou trabalhar. Né. Definido bem o objetivo, as minhas questões de auditoria, definidas as minhas hipóteses de trabalho, a execução e o relatório vão ser ali consequências naturais aí do meu trabalho. Né. Assim, né, como ponto de partida para qualquer trabalho que a gente vai fazer, né, inclusive aqui os relacionados ao controle de políticas públicas, a questão da formulação das questões de auditoria, a questão da formulação do estabelecimento do objetivo do meu trabalho é o ponto fundamental. Né? Se nós não temos claro qual é a pergunta que nós vamos responder no nosso trabalho, todo o resto do trabalho vai ser mal feito. Não tenham dúvidas disso. Né? Mas, ao mesmo tempo, também assim, eu fico falando assim, definir o objetivo do trabalho é o ponto fundamental. É uma tarefa fácil? Tenho certeza que não é uma tarefa fácil. Né? Todo mundo se bate com isso. Não é apenas nós aqui nos tribunais de contas que nos batemos com isso. Né? Se você for ver, o gestor público tem dificuldade de formular hipóteses. A academia e a universidade muitas vezes têm dificuldade de formular hipóteses. Podem ler artigos científicos lá onde você não consegue identificar ali qual que é o ponto central ali do trabalho. Né? Inúmeros outros campos aí onde a gente tem a premissa aí do trabalho profissional, muitas vezes é difícil você identificar ali qual que é a hipótese central do trabalho. Né? Qual é a questão que ele pretende responder. Né? Porque realmente aí é um trabalho, né, que a gente sempre tem que fazer e refazer, e refazer, e estudar, e estudar, e estudar. Né? É só nesse processo, quanto mais a gente fizer a auditoria, melhor a gente vai conseguir aí formular ali as nossas questões de trabalho. E formulando ali as nossas questões de trabalho, a gente consegue, então, dar uma boa condução aí ao nosso trabalho, às nossas auditorias, às nossas fiscalizações.
Por onde começar? Tudo bem, eu sei que eu tenho que formular ali a questão principal ali para os meus trabalhos, tá? Mas existem, né, como eu acabei de falar para vocês aí, inúmeros problemas a serem tratados aí na administração pública. Por onde eu começo? Como estabeleço aí uma escala de prioridades, né? As normas não vão dar aí uma resposta definitiva para esse problema. Mas vão dar ali algumas orientações que podem aí nos ajudar aí, essas diretrizes, né, a estabelecer, a colocar aí escalas de prioridade e identificar ali primeiro, né, temas, objetos socialmente relevantes e a partir disso ali priorizar aqueles que realmente aí vão ter um impacto social maior, né? Inclusive, né, uma diretriz que eu acho que é importantíssima de nós estudarmos, né, quando estamos falando de fiscalização e quando estamos falando de planejamento estratégico do Tribunal de Contas, é a Declaração de Moscou, né, que é o documento aí mais recente da Intosai, saiu no último congresso da Intosai, que aconteceu lá em 2019, né, que estabeleceu ali 12 diretrizes para fiscalização no mundo inteiro, né. E dessas 12 diretrizes, 3 casam diretamente aqui com o assunto que nós estamos debatendo aqui, né? Controle de políticas públicas, né? A diretriz 1 ali fala, né, que as entidades fiscalizadoras são encorajadas a contribuir para uma prestação de contas de resultados mais eficaz, transparente e informativa. Mas prestação de contas de resultados vindas não de qualquer lugar, né? Mas, né, que tem aqui como objetivo aqui, né, apoiar o alcance das prioridades nacionais e dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, olhar para os grandes temas da sociedade, né? E não só da sociedade nacional, né? Mas dos grandes temas da sociedade mundial, né? Que está, de certa forma, ali expresso na Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Esse, inclusive, aí esse tema, inclusive, daria aqui uma tarde inteira só específica para tratar sobre esse assunto, né? Mas é importante a gente ver aqui essa diretriz da Declaração de Moscou, que ela está dizendo assim, olha, Tribunal de Contas, quando vocês estão pensando em realizar trabalhos, né, inclusive os seus trabalhos aqui de avaliação de políticas públicas, não fiquem procurando pelo em ovo, né? Pensem grande, pensem nas prioridades nacionais, pensem na Agenda 2030, né? Mensagem aqui que se repete aqui nas outras 2 diretrizes aqui, né? As entidades fiscalizadoras são encorajadas a desenvolver uma abordagem estratégica de auditoria ou fiscalização pública para apoiar o atingimento das prioridades nacionais e dos ODS, né? Batendo na tecla mais uma vez, ainda dando destaque para a questão da equidade, que é o ponto fundamental da Agenda 2030. Olha, as EFS, as entidades fiscalizadoras, deveriam considerar encontrar mais formas de abordar o tema da inclusão ou da equidade ao realizar suas auditorias, considerando que esse é um ponto-chave da Agenda 2030. Né? Ou seja, né, se a gente quer planejar aqui a médio e longo prazo, aqui as nossas atividades de fiscalização, o tema aqui, controle de políticas públicas, é um tema fundamental, ele tem um tema de altíssima relevância social, e aqui as normas internacionais de auditoria, né, as diretrizes internacionais de auditoria, aqui estão dando aqui uma orientação claríssima para a gente, né? Pensar aqui nos grandes temas e nos grandes temas nacionais e internacionais. Como a gente poderia aqui começar a montar, por exemplo, um painel de indicadores para a gente priorizar grandes temas a partir aqui desses, né, dessas prioridades nacionais e internacionais, né? Aqui um primeiro esboço, uma primeira ideia, né? Seria importante nós, enquanto Tribunal de Contas, que temos listados aqui, né, as diversas políticas públicas que estão sob responsabilidade das nossas entidades jurisdicionadas, né? Temos ali as políticas públicas descritas na Constituição, nas políticas nacionais, enfim, em todos os documentos aí que regem esse objeto, né? Podemos fazer uma relação dessas políticas públicas com os ODS, né? Há uma relação, né? Há um casamento aí, quase que perfeito aqui, entre as políticas sociais e as políticas econômicas e ambientais da Constituição de 88 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Ou seja, é interessante fazer aqui essa ligação entre esses temas nacionais e os temas internacionais. Estudarmos aqui a questão da subdivisão dessas políticas públicas, verificar ali qual é o orçamento que está sendo direcionado para cada uma dessas diversas políticas públicas, já é um parâmetro de materialidade, né? Enfim, o Estado tem ali sob a sua responsabilidade inúmeras políticas públicas. Já sabendo de antemão que a gente não tem como dar conta de todas elas, é interessante de saber para quais delas o Estado está dando ali mais prioridade, né? E educação e saúde são sempre 2 temas aí inescapáveis, né? Que serve para, na verdade, ir adiante com outras políticas além delas, né?
E, tendo isso em mente, tendo isso catalogado, né, começar a montarmos aqui cestas de indicadores de desempenho relacionados àquelas políticas públicas, né? Isso já vai ali ajudar a gente ali a encontrar políticas públicas que estão tendo bom desempenho e aquelas que estão tendo dificuldades ali de alcançar aqui esses indicadores de desempenho, né? E, na medida do possível, a gente pode estender esse trabalho aqui, para compreender o porquê que aquela política pública está tendo um mau desempenho, né? Quais são os fatores que estão relacionados àquele mau desempenho, né? Por exemplo, né? Até mesmo construindo questionários ali para avaliar isso, né? E tudo isso, né, vai aí ajudar a gente aí a começar a identificar ali possíveis ações de controle, né? E não possíveis ações de controle que caíram do céu, né? Mas possíveis ações de controle que estão diretamente relacionadas ali ao desempenho da administração pública, ao desempenho daquelas políticas públicas, né? E nós não estamos começando aqui esse trabalho do zero. Daí, pessoal, só vou ter mais 5 minutinhos aqui para terminar a minha apresentação, mas acho que é importante aqui passar esses recados. E não precisamos começar do zero aqui. Isso daqui também não estou inventando aqui, por exemplo, esse esquema aqui a partir do nada. Nós já tivemos aqui no âmbito do Tribunal de Contas, do sistema Tribunal de Contas, inúmeras iniciativas aqui que casam aqui com esse esquema, né? O PAF Educação de 2016, por exemplo, né? A gente montou um painel de indicadores para identificar os municípios ali que tinham ali dificuldades em atingir ali a meta 1 do Plano Nacional de Educação. O Projeto Integrar, que também montou um painel um pouco mais exaustivo de indicadores de educação em todas as etapas, né? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Os questionários de conta do governador, né, ou do prefeito, né, que inclusive ali o Eduardo vai comentar um pouquinho o trabalho que eles vêm realizando, que também casa bastante aqui com esse esquema ali, né? No questionário a gente começa a perceber ali as causas de alguns maus desempenhos, né? Enfim, isso aqui para citar apenas alguns exemplos, né, de trabalhos nesse sentido que já vêm sendo desenvolvidos aqui no âmbito dos tribunais de contas, né? Mas, né, também aqui, outro ponto, outro recado fundamental, tá? E esse é um cuidado, assim, para todos os trabalhos, né? Isso serve para os trabalhos que eu participei, para os trabalhos que o Eduardo participou, para os trabalhos que todo mundo aqui já participou. Todos eles acabam escorregando em algum momento nisso daqui, nesse problema, né? E acaba minando a credibilidade do nosso trabalho, né? Cuidado quando a gente cuidado fundamental que nós temos aqui quando realizamos esse trabalho. Nós não podemos transformar esses painéis de indicadores e esses questionários como um fim em si mesmo, né? Quando a gente começa daí a trabalhar apenas ali para alimentar aquelas bases de dados, apenas para ficar alimentando aqueles questionários, aquilo não vai dar em nada. A gente vai começar a enxugar gelo, tá? A grande função desses painéis de indicadores e desses questionários é a gente conseguir ali identificar áreas de risco e transformar isso em ações de controle, em ações de fiscalização, né? É esse aí o grande papel que nós temos aqui que executar, né? Enquanto um tribunal de contas ali que não tem a postura da Suzanita, né? Porque o que a Suzanita ali, da amiguinha da Mafalda, faria, né? Quando via aqui um mau resultado aqui nos painéis de indicadores e nos questionários? Ia gritar lá, que absurdo, né? E voltar ao seu trabalho cotidiano, né? Não. O trabalho profissional é ter isso aqui como ponto de partida para realizar aqui um trabalho que realmente aqui aborde aqui toda essa problemática aqui relacionada ao desempenho da administração pública, né? E também, né, um outro, que já entrando aqui na finalização aqui da apresentação, né? Uma outra questão que também acho que a gente tem que ter em mente aqui quando estamos aqui discutindo o controle de políticas públicas, né? É o de para quem nós estamos entregando nosso trabalho, né? Quem é o público do nosso trabalho? Quem são os destinatários dos relatórios do Tribunal de Contas, né? Aquele elemento da auditoria lá dizendo embaixo que eles chamam de usuário previsto, né? Para quem nós estamos direcionando aqui o nosso trabalho? Aqui nesse slide aqui, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de possíveis usuários previstos nos nossos trabalhos, né? Um primeiro usuário previsto, né, são os próprios conselheiros, né? Os nossos relatórios, eles vão para julgamento dos conselheiros e eles vão para a homologação dos conselheiros, né? Então, ele seria ali, vamos dizer assim, o primeiro filtro, né? O primeiro usuário ali de todo o relatório que nós fazemos aqui no âmbito da fiscalização do Tribunal de Contas. Pode parar aí? Não, né? Inclusive, até porque se nós parássemos ali apenas o nosso trabalho na entrega do relatório para o conselheiro, né? A gente estaria, em última instância, trabalhando para nós mesmos, né? O Tribunal de Contas está produzindo um relatório para ele mesmo, né? Algo que não é
não é salutar, né? Realmente, ali o conselheiro, vamos dizer assim, seria ali os conselheiros seriam ali um filtro, né, no nosso trabalho do Tribunal de Contas para a sociedade, né? Com o selo ali, né? Com o controle de qualidade ali dado pela homologação do relatório ou pelo julgamento do relatório, dependendo ali da característica do trabalho, né? Mas já sabendo que o nosso trabalho não vai para os conselheiros, não para ali, vamos dizer assim, ali no gabinete do conselheiro, né? Mas, né, o conselheiro os conselheiros são ali um usuário importante do nosso relatório, né? Também uma outra questão que também acho que é importante a gente desmistificar quando está falando de auditoria, né? Isso tanto do controle de políticas públicas como qualquer outra forma de fiscalização, é a questão, né, que um discurso corrente aí que é muito comum, que nós escutamos por aí, né? E que é importante a gente acompanhar todas as fases do trabalho, porque os gabinetes conselheiros não vão conseguir entender tudo aquilo que está escrito no relatório, né? É uma linguagem muito técnica, né? Precisa ali sempre do auditor estar junto, né? Mas vem cá, trabalho de Tribunal de Contas, a gente está trabalhando para nós, não só a gente não está satisfeito em não trabalhar para nós mesmos, como apenas aqui para nós, né, enquanto auditores, né? Se os gabinetes dos conselheiros não conseguem entender o trabalho que nós realizamos, né, quem é que vai entender? Né? Ou seja, né, talvez um primeiro filtro de qualidade que nós temos no nosso trabalho é justamente se a gente consegue explicar o nosso trabalho para o gabinete de conselheiro, a gente vai conseguir explicar para todos os demais usuários previstos nos nossos relatórios. Né? E é importante a gente ter isso em mente quando estamos escrevendo o nosso relatório. O nosso relatório não é ali uma charada, né? Algo ali, uma coisa ali que só os entendidos devem entender, né? Se a gente faz ali um trabalho desse tipo, que é quase ali uma linguagem criptográfica, é um relatório ali que vai conter informações que não tem valia alguma. Né? O nosso relatório só vai ter um valor social, né? Um valor dentro e fora do Tribunal de Contas se ele for um relatório compreensível. Né? E essa questão da linguagem dos relatórios, a gente tem que tomar cuidado em todos os trabalhos que nós realizamos aqui no âmbito do Tribunal de Contas. Né? Um relatório compreensível, um relatório que os conselheiros ali entenderam o que foi feito, foi homologado, foi julgado e é levado pelos demais usuários previstos aqui na sociedade. Para o Poder Legislativo, para o controle social, para a sociedade em geral. Né? E, para além aqui dessa questão da compreensibilidade dos relatórios, é importante a gente também verificar aqui, né, se há informações úteis aqui para esses diversos atores fazerem aqui o seu próprio julgamento aqui das ações do Poder Executivo, né? Verificar aqui a questão da adequação de linguagem e também verificar se os meios de comunicação aqui com esses diversos atores são adequados, né? A mera entrega de um relatório lá para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Vereadores, pode não ser suficiente. Bem, né, enfim, aqui, alguns pontos aqui, né, de por onde começar, daí acho que isso já passa aqui para a questão do debate, né, mas só citando, né, para além de todo esses pontos aqui que eu coloquei aqui ao longo da minha apresentação, né, também outros pontos que a gente pode desenvolver aqui quando estamos falando aqui de controle de políticas públicas, né. Verificar ali a adequação das políticas públicas implantadas pelo gestor, né, ver se elas estão ali atendendo ou não aos princípios ali constitucionais, aos princípios da Agenda 2030, estudar o esforço orçamentário, né? Essa é uma informação que está diretamente aqui à nossa disposição e a gente pode fazer uma análise ali, verificando ali o quanto o gestor está se esforçando ali em colocar o orçamento para executar aquelas diversas políticas públicas, fazer ali um trabalho ali de avaliação da adequação da eficácia do PPA, né? Que é um instrumento orçamentário que está aqui também diretamente disponível aqui para a nossa análise, né? Verificar ali se o PPA ele é adequado às políticas públicas que ele se propõe ali a executar, né? E se o gestor está conseguindo ali alcançar as metas ali por ele mesmo programadas. Repensar aqui o modelo de contas de governador e de prefeita, o Eduardo vai falar isso com bastante propriedade aqui logo em seguida. Nós temos aqui uma preocupação constante aqui com a realização de fiscalizações orientadas para identificar as causas do bom ou do mau resultado das políticas públicas, é isso que vai aí fazer com que esse tipo de fiscalização se desenvolva aqui no âmbito dos tribunais de contas. E também, né, essa questão aqui da linguagem. Nós repensarmos não só a questão da linguagem, né, como também aqui a comunicação do usuário previsto. Né? Nós encontrarmos aqui a melhor forma de nos comunicar aqui com os diversos usuários previstos. Publicar o relatório na internet é bom? É o primeiro passo. Mas a gente tem inúmeras outras formas de nos comunicar com eles. Seja via ali audiências públicas, seja com apresentações ali na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, né, nos conselhos sociais ali, enfim. Temos aí diversas formas de explorar meios, né, de fazer com que
as conclusões das nossas análises cheguem aí aos diversos usuários previstos aí do trabalho aqui do Tribunal de Contas. Então, pessoal, me desculpe aqui por ter extrapolado aqui um pouquinho o tempo, né? Mas essa é a primeira mensagem que eu gostaria de passar para vocês. E retorno aqui já passo a palavra para o Eduardo, não sei se, ou para a Carol, para o Dr. Ivens, mas fica aí para depois outras questões aqui para o debate. Muito obrigado. Obrigada, Nelson. Pode ser o Dr. Ivens já dar sequência nas apresentações. Dr. Ivens, por favor. Muito obrigado, Carol. Eu também cumprimento o Nelson pela brilhante apresentação, dando todos os marcos teóricos aí para o nosso debate que se seguirá. E tenho a honra de passar a palavra para o Eduardo Schnorr, analista da nossa Coordenadoria de Gestão Municipal, com uma grande experiência em fiscalização. Durante muito tempo ele trabalhou na Coordenadoria Geral de Fiscalização e ele traz na sua bagagem, o que é muito importante, a experiência de contador de um município pequeno, do Rio Grande do Sul, não é do Paraná, mas evidentemente que essa experiência é que conta muito, né, na proposta aí dessas formas de fiscalização. E o Eduardo vai expor um trabalho que está sendo realizado com relação ao novo escopo, uma proposta de mudança de escopo das contas dos prefeitos, né? Então, sem me alongar, eu passo a palavra aí para você, Eduardo. Uma boa apresentação. Obrigado, conselheiro Ivens. Obrigado pelas palavras. Saudando, então, o próprio conselheiro Ivens, que vem nos apoiando nesse projeto, né, no projeto do programa. Eu queria saudar também, em nome do conselheiro Fábio, o nosso coordenador geral de fiscalização, Rafael Aires, o nosso diretor-geral, né, Evandro Arruda, e agradecer a escola, agradecer a Diplan, o Guilherme, a Denise, por me convidar para a gente poder falar um pouquinho sobre o futuro da Corte. Fico bastante feliz por ser chamado, né, para esse tipo de evento, para a gente poder dialogar sobre o futuro. É algo que, de fato, a gente vem conversando nos últimos anos já sobre isso, né? Então, como diz a chamada, é um compromisso de todos, né? E de antemão, antes de compartilhar a tela aqui, eu digo que esse compromisso de todos, e esse é um tribunal uno, né, que a gente vai estar buscando e trabalhando dia a dia com as etapas do programa, tem me tomado alguns cabelos brancos, eu admito isso, que não está sendo fácil, o que o Nelson, de forma muito precisa e sempre competente, trouxe, a gente colocar isso em prática, né? Colocar isso nos processos de trabalho do tribunal, que é o que estamos buscando, né? De forma integrada, todos, que um processo de fiscalização não esteja desconectado ao processo avaliativo de uma conta de governo. Não é o que parece simples e lógico, nem sempre é assim, né? Então, falaremos então um pouquinho hoje sobre esse processo, essa implantação, sobre o programa, né, que foi estabelecido em 11, a gente está fechando 2 meses agora, né, em 11 de março, e quais são as etapas que já cumprimos e que estamos cumprindo e que iremos, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ótimo. Tranquilo, todos veem a tela, né? Então, falaremos um pouquinho que é importante, eu sempre trago, né? A gente não chega em 2021 do nada, é uma construção, né? E acho que vou até usar essa palavra com bastante frequência, porque é isso que estamos fazendo. Às vezes, a gente tem um anseio de verificar um produto pronto na sua plenitude perfeito, o que jamais vai acontecer, né? É um processo que não né, se resulta no programa agora, mas ele vem sendo construído ao longo dos anos por um conjunto de servidores, né? Na verdade, todo o nosso hall de servidores, para que a gente possa chegar em 2021, estar fazendo o que, né? Estar nas atividades do programa, propondo o que estamos propondo, e fazer o enfrentamento do que ainda queremos e onde queremos chegar, né? Então, relataria um pouquinho sobre o histórico, sobre alguns pontos do controle externo, vindo ao encontro do que o Nelson, então, já trouxe, mas de uma forma prática no sentido do nosso processo aqui do Tribunal de Contas do Paraná.
Falaremos um pouco sobre esse fluxo, onde essa conjunção de esforços entre os processos de fiscalizações das unidades, no caso aqui do Paraná, das coordenadorias, frente ao processo avaliativo de contas de governo, e falaremos, então, um pouquinho sobre o que estamos fazendo e aonde buscamos chegar, né, quais são as etapas que a gente vai buscar. Então, um pouquinho rápido aqui do histórico, né, eu sempre de fato trago, porque a gente não pode perder, e na verdade, todo esse histórico vai resultar nas premissas, inclusive, do nosso programa. Então, em 2011, a gente tem a questão do PAF social, o Conselho Fernando, né, isso eu vou considerar, já vou ponderar um pouco, que vem ao encontro do que fizemos nos últimos 2 anos, inclusive. Em 2013, a gente tem a reestruturação do SIM, e essa reestruturação já tem um viés com enfoque daquilo que foi implementado em 2014, que é o processo de concomitância das fiscalizações. Isso é bem importante. E o próprio SIAP, também implementado em 2014, com o mesmo propósito também, de um processo de fiscalização, principalmente preventiva, né? Então, em 2016, e aqui a gente tem 2 marcos extremamente importantes para o Tribunal de Contas do Paraná, que é a estruturação de um novo plano anual de fiscalização, né? E a criação, né, de uma centralização, a gente não tinha isso até 2016, que é a criação da Coordenadoria Geral de Fiscalização. Isso é um marco para o Tribunal do Paraná, porque a gente consegue centralizar, a partir de agora, os propósitos das fiscalizações, e essas ações, como o programa que foi estabelecido, são facilitadas por isso, né? A gente tem, em 2017, a instituição do planejamento estratégico, ele o início da vigência dele, né, é bem importante, né? Eu tive a oportunidade, como o conselheiro Ivens comentou, de participar dessa implementação da CGF lá em 2016, 2017, já com o Mauro, a qual, inclusive, está conosco aqui, deixa um abraço. Então, e esse planejamento estratégico foi bastante importante para essa estruturação da unidade, da CGF, e depois, inclusive, para a reestruturação, né, que a gente tem aqui em 2018, que vem bem ao encontro da aproximação que o Nelson trouxe, né, aproximação com o nosso público final, que é a sociedade, com resultados sempre que busquem beneficiá-los, né. Em 2020, como eu falei, né, e a gente agora vem, inclusive, com uma proposta, né, de uma nova coordenadoria, que é o programa de controle social, que vai conecta totalmente com a proposta que temos no programa, né, e o processo de robotização. O que esse histórico traz, pessoal? Está aqui, ó, eu quero grifar isso, na verdade. Ele traz alguns pontos, ó. Ele traz 6 itens super importantes aqui, que é processo de integração, processo de estabelecimento, definição dos processos de trabalho, ênfase em planejamento com ações sempre buscando um caráter preventivo, concomitante, inserção volumosa de tecnologia, isso não tem como fugir, né? E o último ponto, né, a inserção do controle social junto ao Tribunal de Contas, né? Não é só o tribunal, a gente vem passando por um processo de dificuldade, obviamente, de novas contratações e assim por diante, e a gente tem uma demanda cada vez maior. Então, a gente buscar os 11 milhões paranaenses para contribuir com o processo de fiscalização é extremamente salutar, e a gente vai incrementar cada vez mais esse processo, e é uma das premissas, inclusive, do programa. Então, aqui, só para a gente dar um rápido aspecto prático sobre o que o Nelson trouxe, né, das dificuldades que temos, de como conectar os processos de fiscalização no tribunal hoje estabelecidos na unidade, principalmente na unidade de auditoria, na unidade de auditoria de obras e na unidade de auditoria para acompanhamento, que são esse conjunto de vários atos que não são desconectados, obviamente eles estão conectados, e a gente alocar como fazer com que isso se interaja entre esses processos de fiscalização estabelecidos com os processos de encaminhamento que cada um deles possui. Essa lógica ela é extremamente importante e eu vou tentar demonstrar ela de alguma forma aqui. Então, esses processos, obviamente, têm responsáveis. E esses responsáveis nos processos de fiscalização, a gente tem encaminhamentos hoje aqui no tribunal.
basicamente, a gente tem dois tipos de encaminhamento. Eu trouxe aqui um terceiro, que é uma discussão que estamos tendo, acho que é bem importante, mas que são basicamente a proposta de tomada de contas, que hoje estabelece fortemente as nossas contas de gestão. Obviamente, a gente tem contas de gestão também na anualidade dos demais administradores, e as propostas de homologação de recomendações, que são os PHRs aqui no Tribunal de Contas. Então, a gente tem basicamente esses dois processos. A gente discute hoje o processo de correção de atos, já estamos discutindo, vamos ver como isso vai caminhar. Mas, basicamente, esses dois processos eles são extremamente importantes e eles derivam dos processos de fiscalização dessas unidades, da COP, da CAGE e da CAUD. Né? E como esses processos são alocados, que o Nelson trouxe há pouco, né? Só para a gente ter essa ideia, não está desassociado, e aqui vai resultar no processo de contas de governo, que eu espero ficar de alguma forma claro. Esses processos, esses atos, esses conjuntos de atos formam processos, que quando agrupado, como o Nelson já trouxe, eles formam o estabelecimento dos objetivos da administração, a alocação dos insumos, estabelecimento dos processos de como esses insumos são usados, e, obviamente, por final, a entrega desses produtos. Como o Nelson trouxe, isso não é a gente que está inventando, né? Está aqui, né? Inclusive, trouxe aqui um modelo, ele é muito próximo do que o Nelson trouxe, mas é só para a gente ter os níveis, né, de onde está o nível da natureza da sociedade, onde está o nível de intervenção da política e o nível de avaliação das auditorias, né? Então, obviamente, aonde que o processo que está sendo estabelecido no programa está alocado essa parte em vermelho. É isso que nós propusemos, está na portaria de instauração do PROGOV, que é a verificação da alocação dos objetivos, dos insumos, estabelecimento dos processos e a entrega, obviamente, dos produtos e serviços por parte do gestor. Então, vejam, esse processo macro é fruto de vários atos que isolados estão sobre a égide da fiscalização das nossas unidades, mas que, quando analisado de forma conjunta, ainda não temos, na verdade, esse processo de análise somadas, né? Então, é exatamente isso que eu vou chegar agora aqui, ó. A mesma imagem, os mesmos atos, sobre aquele prisma, quando são juntados todos eles frente a um objetivo, que é o que o Nelson trouxe, e é isso que estamos estabelecendo, e não é simples o estabelecimento desse objetivo, não é simples, aí a gente, de fato, vai buscar na legislação, né, no caso da educação, a gente busca no Plano Nacional de Educação, a gente vai buscar nas ODS, e assim, a construção disso, o somatório disso frente a um objetivo, no que tange à estruturação teórica do nosso modelo, né, que propusemos a conta de governo. Então, a conta de governo, na verdade, é a ponderação de todos esses processos que são formados por atos. Muito bem. E como isso está alocado hoje no Tribunal de Contas? Vejam aqui. A gente tem, como o Nelson muito bem trouxe, né, a gente tem já estabelecido a utilização das NBASPs, né, inclusive o programa também tem isso como premissa, mas a gente tem nas unidades hoje, basicamente, né, toda a etapa de planejamento, a etapa de execução e a etapa de encaminhamento. Esse processo de fiscalização das unidades, da unidade nossa de acompanhamento, da unidade de auditorias, da unidade de auditorias de obras, cumpre exatamente esse tipo de rito, né? Também com a PTCE que a gente falou há pouco. Então, planeja, executa, encaminha. Encaminha seja por PTCE, seja por proposta de tomada de contas extraordinárias, seja por proposta de homologação de recomendações. Mas e a conta? E a avaliação de governo? Ela está linkada a esse processo, ela se conecta a esse processo. Esse, na verdade, é o nosso problema. É disso que nasce a propositura do programa. Nada mais que nem diferente disso, né? Então, o que a gente tem como proposta, eu vou adentrar, né, na explicação do programa agora, é a inserção da prestação de contas anual nesse processo fiscalizatório do tribunal. A fiscalização que o Nelson muito bem trouxe lá em 2016 do PAF Educação deveria resultar, obviamente, numa proposta de avaliação dos governos que lá foram fiscalizados.
E quando a gente fala das funções de controle externo, isso é bem importante também, a gente não pode esquecer que aqui está a função fiscalizadora, aqui está a função corretiva, aqui está a conta de gestão, que é a função judicante, aqui está a função consultiva, que é a emissão de um parecer prévio. O Nelson muito bem trouxe também, inclusive, como um dos principais interessados, ser o Poder Legislativo, não só ele, né, mas um dos, e a gente vai buscar isso, né, como um dos propósitos do programa, ser assertivo no parecer prévio. E aqui estão os processos de contas. Então, é importante a gente ter essa noção das principais funções de controle externo, né, que, além disso, a gente tem a função de ouvidoria, a função normativa e a função sancionadora, mas aonde estão as funções de controle externo no nosso processo, e ele é um processo só. Isso parece simples e óbvio, mas quando vai se buscar a implementação disso, nem sempre é tão simples. Muito bem. Então, o que temos? E o desafio que temos e estamos enfrentando é fazer a função fiscalizadora integrada. E aqui, de antemão, já agradeço, né, o coordenador-geral de fiscalização, que sempre nos apoia, a coordenadora de gestão municipal, a Vivianelli, que também nos apoia, e a integração que estamos tendo já, de antemão, agradeço ao coordenador da unidade de acompanhamento e da unidade de auditorias, né, na figura do Vilmar e do Elisandro, que, respectivamente, que vem contribuindo e entendendo esse processo, que não há competição e sim uma construção conjunta para o mesmo propósito, né? A gente vem trabalhando semanalmente nessa parte integrada. Eu vou depois explicitar quais os trabalhos que já fizemos. Então, a função fiscalizadora no processo integrado é um grande avanço, que desde a integração da CGF a gente vem buscando, isso nunca foi fácil, ou seja, quebrar as barreiras no que tange a função fiscalizadora. Vejam, quanto à função de encaminhamento, sem problemas, a gente tem as funções corretivas, né, que a gente falou que é o PHR, a função judicante e a função consultiva. Cada um dos processos tem os seus propósitos, né? A unidade de acompanhamento verifica, estamos fazendo um processo na área de previdência, né, é a primeira área que inclusive é a mais avançada que temos. A unidade a CAGE está conosco, ela vai fazer os processos de encaminhamento, seja eles processos de correção com PHR, seja processos de tomadas, mas esse conjunto de fiscalizações, de análises desses atos que resultam em processos, vão contribuir com a ponderação que estamos propondo na conta de governo. Então, como disse há pouco, parece bastante simples pegar todo o modelo que o Nelson trouxe, botar na prática, mas é um trabalho árduo, mas obviamente estamos tendo êxito graças aos colegas, inclusive, que aqui nos ouvem, né? Vou depois citá-los, e a gente vem trabalhando nisso. Então, o que projetamos, né, e o que temos hoje, né? Então, estamos na instituição do programa de reestruturação do repensar a prestação de contas de governo na área municipal, no Tribunal de Contas do Paraná. A gente foi instituído pela portaria 278, né, de 2021, então, falei há pouco, são 2 meses de trabalho que estamos aí, já temos alguns produtos de planejamento, inclusive, e a gente está nesse processo de integração. Vejam só, nosso objetivo é o programa de avaliação, então, de contas municipais, isso está na portaria, tem como objetivo geral propor e implementar um modelo de análise de governo que busca aferir o resultado da atuação governamental dentro daquela lógica de estabelecimento dos objetivos, que vai estar descrito aqui, né? No exercício de 2021, quanto ao estabelecimento das metas e objetivos, a alocação dos insumos, recursos, a implementação dos processos e a disponibilização dos serviços e produtos, que visem 2 pontos, inicialmente em 2021, as necessidades da população e ao equilíbrio fiscal, obviamente, do município. Essas 2 áreas estão aqui divididas em 2 eixos, que são o eixo fiscal, sendo abarcado por o processo de análise da área de previdência, finanças, e o processo da área de transparência, fundamental, isso, inclusive, previdência e transparência, finalizamos semana passada essas 2 áreas, e iniciamos semana passada também a área de finanças, o planejamento. Então, temos 2 áreas desse eixo fiscal, a gente tem 2 áreas já finalizadas no planejamento. Obviamente, a gente tem a fase do piloto ainda para ser executado, mas esse produto está entregue, inclusive temos reuniões
ter uma reunião com o Comitê Deliberativo na quinta-feira para aprovação disso. O eixo social também está envolvido em 2021, e abarca as áreas de educação, saúde e assistência. A área de educação temos finalizados, já estamos startados a área da saúde, e a área da assistência startamos essa semana, para ser mais exato, amanhã, e num trabalho conjunto já com a unidade de auditorias também. Quais são as nossas premissas? E aqui vou voltar ao nosso histórico, né? Premissas: utilização da norma. Todo o processo é sustentado com o estabelecimento do objeto, depois do objetivo, levantamento do brainstorm com situações problemas, nivelamento de risco, sistema top-down, né, com estabelecimento das questões de avaliação, itens de verificação e formulários auxiliares. Então, todo o processo da norma é trazido para dentro da conta de governo de forma conjunta com as unidades de fiscalização, como falamos antes. Inclusive, não citei há pouco, mas deixa eu só abrir um parênteses, na área de transparência, inclusive, inserindo o ITP, o Índice de Transparência Pública do TCE-PR, para dentro do processo. Ele foi abarcado agora pela CAGE, mas a gente está trazendo ele para dentro também do processo como forma de validação. Então, a gente busca essa integração. ênfase sempre no planejamento, né? Aqui, obviamente, eu acho que o maior desafio nosso, integração dos processos, integração, que a gente vem falando sobre isso, não é tão simples. Foco no controle social, a gente quando avalia governo, avalia de forma macro, a gente não tem braço para tudo. Então, a gente vem buscando a inserção desse controle social. O ITP é um exemplo já de utilização por parte das universidades. Já temos na proposta da educação alguns pontos serem trabalhados com os conselhos. Então, a inserção deles de uma forma estruturada junto ao processo de fiscalização é extremamente salutar e importante, inclusive para a gente ganhar massividade. E, por fim, é um ponto bem importante, né? É a alimentação temporal do processo avaliativo, né? A gente está avaliando o exercício financeiro. Isso aqui é uma mudança bem grande, assim, no processo mental, no nosso propósito, que a gente tem uma dificuldade de estender, né? As pessoas corrigem os problemas depois, e isso acaba num processo de avaliação de contas sendo aceito ou não. Aqui, na verdade, a gente tem processos concomitantes. Estamos fazendo o processo avaliativo da conta de 2021 dos prefeitos municipais em 2021. Se em 2022 processos forem estabelecidos, novos processos forem melhorados e assim por diante, no novo processo avaliativo ele será lá avaliado, né? Então, estabelecimento claro do 71.1 do princípio da ideia da anualidade da avaliação dos governos. Muito bem. Como faremos isso? Faremos, então, com a proposição nesse exercício de um marco zero, né, que é estabelecimento desses diagnósticos nessas 6 áreas, que comporá a instrução da CGM não como item de desaprovação, aprovação, mas estará lá para a gente poder fazer essa análise comparativa, inclusive, ao longo dos anos, a partir de um marco zero. O escopo nosso são as 399 prestações de contas de prefeitos municipais, né, que referenciam as contas de governo para fim dos pareceres prévios. Aqui vem bem ao encontro do que o Nelson já trouxe antes, né? Alguns pontos específicos a adesão do processo. Bom, eu falei acho que algumas vezes sobre isso, pessoal, porque acho que um dos maiores ganhos que a gente está trazendo mesmo é conseguir alocar a prestação de contas de governo dentro do mesmo fluxo de trabalho do processo de fiscalização, para que a gente possa ter planejamentos unificados que atendam diferentes encaminhamentos. Fornecimento de subsídios aos gestores, né, municipais para aprimoramento dos serviços. O Nelson citou isso há pouco, e é isso que a gente imagina, com relatórios, obviamente, claros e assertivos, poder colaborar frente àqueles objetivos estabelecidos e os itens analisados aonde ele tem perspectiva de melhoramento. A melhoria do processo de julgamento das contas, né, isso por parte do Poder Legislativo, isso é um ponto, acho que é um dos grandes desafios que temos. É poder fazer um parecer prévio que relate a realidade vivenciada, inclusive, pela representação
da sociedade, que é o poder legislativo. Então, que eles, hoje, assim, o nosso sistema é binário, né? É um conjunto de itens, qualquer um deles reprova o gestor. A gente aqui agora propõe um modelo ponderado, mais amplo, e que ele possa refletir de fato aquilo que é vivenciado pela sociedade municipal, né, por cada município. E, como o Nelson também trouxe, né, o acesso da população, em geral, às informações de forma sempre tempestiva. Isso é um ponto bastante importante, né? A gente tem, de nada adianta eu fazer esse processo todo e eu divulgar isso daqui a 10 anos. E, obviamente, informações úteis, né? Informações que retratem as necessidades das pessoas. Então, é o que buscamos e é o que estamos fazendo. Espero que a gente tenha êxito nessa caminhada. Qual que é o nosso caminho, pessoal? O nosso processo, então. O Nelson colocou antes, estabelecimento de objetivos de cada uma das áreas. Esse é o primeiro ponto que sempre saímos, né, através, o Nelson colocou também muito bem, ele realiza os estudos, e aqui realiza os estudos, isso é um trabalho que estamos fazendo de forma bastante né, volumosa, para que a gente possa ser assertivo no estabelecimento desse objetivo. É extremamente difícil, complexo, isso aqui não é simples, né? Mas a gente está se debruçando e trabalhando diretamente com os colegas, principalmente os colegas que já de algum tempo trabalham nas áreas. A gente também está fazendo um trabalho com especialistas, então, para que esses objetivos busquem ser os mais precisos possíveis, né? A partir do estabelecimento deles, a gente tem a análise dos riscos, né, das situações, problemas. Esse é um processo que estamos fazendo em colaboração com algumas unidades. Então, como já citei antes, realizamos por parte da educação, junto com a CAUD, realizamos na área da Previdência junto com a CAGE, e realizamos na área de transparência e relacionamento, junto à CGF e Ouvidoria, a qual os colegas participaram do brainstorm, participaram do processo de mensuração dos riscos, e a gente teve uma contribuição bastante valorosa por parte deles. E, além disso, a gente vem trabalhando diretamente com a EGP, né, no processo de curadoria, que é esses contatos externos com, né, stakeholders especialistas que possam contribuir com esse processo de planejamento integrado. A partir disso, a gente tem a elaboração, né, da matriz de planejamento e os formulários, e aqui a gente tem um processo também junto à EGP depois de capacitação disso, porque isso vai gerar os questionários, como o Nelson falou, para que os gestores respondam, né, os prefeitos municipais nos respondam, um conjunto de itens que estão nos formulários auxiliares. E essa coleta, essa resposta se dará, e aí vem também um agradecimento muito grande, né, à unidade ADTI, que vem desenvolvendo conosco, não só para o Progov, mas também junto à COP também, mas que é o projeto Scala, né, é a inserção do aplicativo, seja ele mobile ou web, né, para que a gente possa ter a captura dessas informações, porque a gente tem um grande número de informações, de quesitos, e a partir disso a gente precisa ter isso estruturado dentro dos nossos sistemas, e o projeto Scala nos colaborará demais com isso, né. Então, também é um projeto que estamos fazendo junto com a DTI. Por final, a gente tem a análise e validação disso, né. A validação, inclusive, é feita com base na análise da probabilidade, lá, oriunda dos riscos, né. O relatório aqui de avaliação, sempre contextualizado à realidade municipal de cada lugar, né. E, por fim, a emissão do parecer prévio. Esse é o nosso caminho que a gente vai buscar seguir nos próximos meses. Estamos na fase do planejamento, já finalizamos 3 áreas, temos mais 3, e a ideia é realizar os pilotos em julho e fazer a captura das informações em agosto, para, a partir dali, fazer a análise das validações. Quem temos envolvido hoje, aqui faço questão, né, eu devo ter citado algumas vezes o processo colaborativo, porque, de fato, isso é uma questão bastante importante. Essa construção conjunta, ela tem um valor muito grande para o programa e para o tribunal. Assim. Então, hoje a gente tem o programa, tem um grande rol de pessoas envolvidas com eles, não só para o programa, né, mas para os seus objetivos principais. Então, a gente tem uma junção de esforços
para o mesmo propósito, com diferentes encaminhamentos. Então, o programa tem um comitê deliberativo composto pelo conselheiro Ivens, que aqui, né, já fiz no início e reitero a primeira satisfação de estarmos trabalhando conjuntamente, né, com a equipe. Está sendo um apoiador extraordinário conosco. E a gente só tem mesmo a agradecer, assim como o Evandro, o Rafa, né, que vem colaborando demais, o Gui, que inclusive fez esse convite para a gente poder mostrar isso para o tribunal, né, esse processo inicial que estamos fazendo, construindo, e obviamente a Vivi, que foi quem bancou o projeto. Eu como servidor da CGM, né, bancou o nosso projeto e acredita muito nele, né. Aqui uma lista, olha só, uma lista gigante aqui, e só tenho a agradecer as pessoas que vêm colaborando conosco com esse time. Por isso que é um projeto, por isso que eu brinquei que isso me toma uns cabelos brancos, mas não é fácil fazer os alinhamentos, não é nada simples, mas quando a gente consegue estabelecer propósitos comuns, por relações de ganha-ganha, a gente sempre tem os caminhos juntos, e acho que isso vai ser um ponto bem importante para o tribunal. Então, agradecer muito ao Pedro, né? O Pedro participou diretamente do processo da educação e vai participar agora da assistência. A Nayara, que foi uma grande colaboradora na parte da educação. O Rafa Dornelles, que está fazendo o processo conosco junto à CAGE da área de Previdência. O Fábio, que está participando do processo da área de transparência. O Marcelo, que é gerente dos dois e participou de ambos, né, na mensuração de risco. O Márcio e o Ricardo, da DTI, que estão construindo o projeto do Projeto Scala. O Edgar e a Milene da escola, que a gente se reúne semanalmente para ver as necessidades de curadoria e de treinamentos, né? O Luiz Xavier, o Joubert, da CGF, junto com o Patrick, que participaram conosco do projeto do planejamento da área de transparência e relacionamento, e inclusive o Eric, né, a qual também agradeço, que, como nosso único atuário aqui do TC, contribuiu bastante conosco, inclusive num treinamento que fizemos agora, para a gente poder fechar a área de previdência com alguns pontos que estavam em dúvida. E aqui a gente tem o time principal do programa, que eu faço questão de passar, porque são pessoas que estão dia e noite. A gente começa às 7 da manhã, acaba às 7 da noite, às vezes de madrugada vem. Então, a galera, é bom perceber que faz sentido, quando faz sentido para os servidores, isso, né? Então, agradecer demais, né, ao Lucas, servidor da CGM, o João, servidor da CGM também, o Everton, servidor da CGM também. Então, aqui nós temos 3 servidores da CGM e mais 2 servidores do gabinete do conselheiro Luiz, que ele também nos cedeu para que a gente pudesse maximizar o projeto, que é o Wellington e a Giovanni. Então, finalizando aqui, pessoal, que é uma parte importante que eu quero trazer aqui, que é esses 3 pontos aqui, né? Que a gente não pode perder quando a gente fala de futuro. A gente não pode perder nunca de vista que os processos são construídos. A gente chega no programa agora já a gente já testou isso de alguma forma ao longo dos últimos anos, né? Inclusive no último ano na conta do governador com alguns pontos, né? Junto à quinta inspetoria. A gente em 2018 vinha discutindo isso, 2018 e depois 2019, junto aos gabinetes, frente ao processo de reestruturação. Então, não é o programa, o PROGOV, ele não surge agora. Ele é mérito de uma construção de várias pessoas, de várias e várias que foram citadas ao longo do né, por mim, e que a gente chega nessa hora, numa etapa que não está nada pronto, iremos construir degrau a degrau, porque temos muitos desafios e muitos mesmos. A única certeza é que esse trabalho coletivo está assim, no final, resulta num parecer prévio que vai para o Poder Legislativo, como disse antes, que é a representação dessas pessoas. Então, a gente mandar um parecer prévio que não representa a realidade deles, esse é o quesito que temos que enfrentar. Não é fácil, não nasce da noite para o dia, não estará pronto esse ano, não estará pronto ano que vem, é um processo que vai ser construído. A certeza que temos é que a gente tem que construir,
né? Por ser difícil, a gente não vai deixar de enfrentá-lo. E, por fim, que o processo de mudança ela é contínua, assim como em 2018, inicialmente, quando fizemos as conversas com os gabinetes, tínhamos um modelo mental, hoje temos outro, e amanhã teremos outro. Isso é normal, a mudança ela faz parte, ela não é fácil, viver com ela, né, conviver com ela não é fácil, mas se a gente está falando aqui nos próximos 6 anos do Tribunal de Contas, e eu tive a oportunidade agora de expor o nosso programa, né, que está na sua fase inicial, e a gente, qualquer colega que quiser vir conversar conosco, onde que entende que tem que, né, para a gente trocar ideias, a gente sempre está aberto, né, mas entende com essa clareza que o hoje, que amanhã não vai ser igual a hoje, mas que a gente vai construir junto com foco nessas pessoas. Então, dessa forma, assim, eu agradeço muito mesmo, assim, a oportunidade, de um panorama geral, né, do que a gente vem trabalhando, a gente vem construindo junto, então, junto, como a gente falou, com essa galera toda aí, né, reunindo semanalmente com todo mundo, e eu fico bastante feliz por poder fazer parte desse, vou só compartilhar aqui, desse time, dessa missão, na verdade, que não é fácil pegar o modelo como o Nelson trouxe, né, esse modelo teórico todo, inseri-lo, porque ele não pode ficar isolado, tentei mostrar isso lá, não pode ficar isolado, não tem como um processo de avaliação de governo desconectar dos processos de fiscalização do tribunal, isso tem que ser assim, essa acho que é um dos principais pontos para a gente considerar no futuro, e que eles tenham os objetivos previamente estabelecidos com clareza e assertividade. Novamente a todos. Muito obrigado, Eduardo. Parabéns pela brilhante apresentação. Eu vou me permitir fazer umas rápidas colocações, me aproveitando, evidentemente, dos que me antecederam, o Nelson com a parte teórica, o Eduardo com a parte prática, mas dizer que a satisfação de participar desse projeto das contas de governo realmente eu diria que é um dos projetos que mais me estimula, talvez o que mais me estimulou nesses 16 anos que eu estou no Tribunal de Contas, né? Então, eu acho que essa oportunidade, como o Eduardo bem colocou, de nós conseguirmos reformular a estrutura do nosso parecer prévio, para que efetivamente ele incorpore o reflexo das políticas públicas do prefeito na cidade, é uma tarefa extraordinária, né? E não por acaso vocês vejam que os artigos da Constituição que tratam da competência do TCU, do nosso Tribunal de Contas, né, estadual e federal, no inciso 1º dos respectivos artigos, é que coloca o parecer prévio. Então, eu queria colocar para vocês, na verdade, né, apenas relembrar a importância constitucional que tem o parecer prévio dentro das competências do Tribunal de Contas. Então, me parece que a função do tribunal nesse processo de apresentar para os vereadores um retrato fidedigno, realista e abrangente, né, do que foi a gestão do prefeito, me parece que é um ponto assim de extrema relevância e que nesse momento justamente do nosso planejamento estratégico, ele deve ser considerado com muita atenção, né, porque eu sinceramente vejo nessa atribuição o verdadeiro futuro dos tribunais de contas como órgãos de controle externo efetivamente. Tanto que é uma competência que nenhum tribunal vai discutir se o tribunal tem ou não competência para fazer. Está muito claro que o parecer prévio das contas do chefe do Poder Executivo é atribuição do Tribunal de Contas. E esse parecer ele tem uma força muito, muito vinculante. Ele tem um conteúdo que se impõe perante o Legislativo Municipal.
né, tanto que só, né, por 3/5 é que ele pode ser afastado, enfim, quer dizer, é toda uma prerrogativa. Então, me parece que a ideia do parecer prévio, né, ela atende exatamente aqueles marcos teóricos que o Nelson tão bem colocou, né, com relação aos objetivos, né, as finalidades da fiscalização, atende a esse conteúdo de fiscalização concomitante, né, porque até resultado dessa modificação do parecer prévio é que ele precisa ser uma coisa, digamos assim, urgente, ele precisa estar contemporâneo aos fatos, né, não pode se prolongar por 2, 3, 4, 5 anos, né, então é toda uma reformulação, né, que está sendo feita, né, capitaneada pelo Eduardo, aí, com muita competência, com essa finalidade. Eu vou me permitir apenas levantar, enfatizar, na verdade, alguns pontos que o Eduardo já colocou. Primeiro é com relação a essa escolha das áreas, né, que nós nos debatemos inicialmente, puxa, mas o que realmente deve constar, né? Então, foi mais ou menos um consenso em que, evidentemente, saúde e educação, né, precisam constar desse parecer, um capítulo também sobre as finanças do município, me parece que não há como, né, fugirmos disso, a lei de responsabilidade fiscal, limites constitucionais, enfim, tudo isso tem que ser visto. A parte previdenciária, naqueles municípios que têm um regime previdenciário, me parece que também é um ponto crítico, né, das administrações, e um ponto que nós criamos, que nós entendemos muito importante, é o de transparência e relacionamento, ou seja, como que a prefeitura exerce as suas funções, tanto naquela transparência ativa, né, disponibilizando as informações no site, mas também em como que ela se dispõe a se relacionar com os munícipes, através de uma ouvidoria, através de um canal de comunicação, enfim, se ela permite essa interlocução, né, com os munícipes. Então foram escolhidas essas áreas, digamos assim, e dentro de uma metodologia que, confesso para vocês que foi a primeira vez que eu tive contato, dentro de uma matriz de risco, onde se analisa o impacto e a probabilidade. Ou seja, então, na formulação dessas várias questões a que o Eduardo se reportou, isso eu achei uma experiência extraordinária, as questões são, os pontos a serem analisados passam por uma avaliação inicial, quanto ao impacto daquilo na gestão e da probabilidade de aquele quesito não ser atendido. Então, é uma matriz de risco que é desenvolvida, avaliada, elaborada por 10 servidores com expertise na área. Então, com isso, nós podemos ter assim, uma segurança, eu diria, uma razoável segurança de que, efetivamente, as principais áreas estarão sendo contempladas naquele nosso questionário, porque o passo seguinte, como o Eduardo colocou, é a elaboração dessas questões. Então, me pareceu assim uma metodologia extremamente abrangente, extremamente técnica, né? Segue, evidentemente, as NBASPs, e, ao mesmo tempo, ela tem um conteúdo de diálogo, né? Porque quando existem diferenças muito grandes entre graus de riscos atribuídos, há uma troca de ideias entre as equipes para verificar. Então, com isso, eu estou querendo, sem querer entrar em detalhes, evidentemente, mas apenas apontar, prestigiar esse trabalho que está sendo feito pela equipe extremamente cuidadoso na seleção dos pontos, obedecendo fielmente a uma matriz de risco, né? Então, me parece que isso é um procedimento bastante avançado e que certamente trará excelentes riscos. O Eduardo falou várias vezes nessa situação de que essa análise ela tem que ser sistemática. Com isso, eu vou tentar detalhar um pouquinho esse raciocínio, que é o seguinte: essa análise não pode ficar só na nossa coordenadoria de gestão municipal. Né, não é um projeto a ser executado, a ser posto em prática exclusivamente pela CGM. Então, é evidente que, quando nós falamos, por exemplo, no questionário de saúde, naquela avaliação,
as respostas lá certamente servirão de indicadores para outras unidades desenvolverem o seu trabalho. Então, havendo alguma deficiência, eventualmente uma auditoria, um acompanhamento pela nossa coordenadoria de acompanhamento de gestão, então toda essa interligação é que é muito importante. Por isso não vai ser um projeto da CGM. E isso é o que a experiência nos tem mostrado, é o que efetivamente dá consistência à execução dos projetos fiscalizatórios. Eu trago até como exemplo, e isso até eu trago até os agradecimentos aí ao Mauro e à Denise, quando até me prestigiaram, quando da gestão do conselheiro Durval, em que nós introduzimos o índice de eficiência da gestão municipal, o IEGM, né? Foi uma iniciativa excelente, o Brasil inteiro, né, contemplou aquilo. O que nós estamos fazendo agora, Mauro e Denise, seria uma evolução daquela semente que vocês lançaram, mas tentando incorporar todas aquelas questões dentro das unidades do tribunal como um todo, de modo que não seja um questionário isolado que vai ser respondido e que, dessa forma, tende a cair no esquecimento. Então, há um compromisso, e justamente o parecer prévio me parece que, dada essa pretensão de avaliar as contas de governo, é justamente esse o propósito dele, né? Ele vai oferecer um instrumento prático, um resultado, né, dessas várias avaliações. Então, eu vejo nisso digamos assim, um avanço, um passo além, né, daquilo que foi iniciado, e eu vejo uma característica muito importante do tribunal, dos tribunais de contas, que é justamente essa multidisciplinaridade que nós temos das competências dos servidores, né? Então, alguém que, por exemplo, o tribunal tem possibilidade de ter economistas, de ter engenheiros, de ter administradores, advogados, enfim, que podem se dedicar até com vistas a uma determinada especialização num determinado tema, como, por exemplo, políticas na área de educação, política na área de saúde, política na área do transporte público e tal. E isso é um aspecto extremamente importante do tribunal, e por isso que eu sou, em princípio, um defensor dessa especialização das equipes, né? Porque, infelizmente, como nós vemos hoje em dia, a complexidade da administração pública, ela exige que haja, né, técnicos especializados em determinadas matérias. Os generalistas, claro que eles têm seu lugar, né, em determinados postos, mas o conhecimento específico, né, por exemplo, vai falar de um Plano Nacional de Educação, alguém tem que entender profundamente daquilo. E esse entendimento ele vem com o tempo, com a experiência, né, com as respostas efetivamente obtidas a partir de questionamentos, auditorias que são feitas, resultados, questionamentos que o pleno levanta, enfim, mas a base disso, né, junto com essa política, vamos dizer assim, de integração, nós também, me parece, isso a guisa até de um pensamento para o futuro, como é o propósito, né, dessas nossas discussões, me parece que essa ideia de especialização é fundamental. E na metodologia que foi implantada no desenvolvimento desse novo modelo de parecer prévio, ela é absolutamente necessária e ela, eu diria até que é a consequência natural desse processo, né, porque evidentemente que o parecer prévio vai ter um contraditório, essas informações vão ter que ser elaboradas e a equipe técnica, evidentemente, vai ter que continuar dar continuidade a essa análise, né? Então, esse é um ponto que eu levanto. E o outro ponto também, que o Eduardo também com muita proficiência mostrou, é o controle social, né? Me parece que essa é uma ferramenta que o tribunal efetivamente não pode dispensar, né, a chamada fiscalização colaborativa. Né? Existe até a DTI, já desenvolveu aplicativos até para facilitar. Nós estamos, né, isso até eu parabenizo o Rafael pela iniciativa de trazer para o regimento interno essa nova unidade de controle social. Me parece isso absolutamente fantástico, né? Efetivamente nós termos uma unidade que gerencie, que cuide, que aprimore os mecanismos pelos quais nós vamos utilizar essa ferramenta,
né? E evidentemente que é necessário sim uma unidade, é necessário um controle, vamos dizer assim, um controle do controle, evidente, para que não haja um viés político, né, no mau uso desse controle social. Então me parece totalmente pertinente a criação dessa unidade. Me parece que a nossa escola também terá um papel bastante importante na capacitação, né, desses futuros delegados, né, que irão nos ajudar, né, a DTI também nesse intercâmbio de informações. Então, me parece que essa é um ponto-chave, né, e essa nova proposta de parecer prévio, a validação de várias perguntas vai depender, né, de um intercâmbio, justamente de uma confirmação desse controle social. E, né, desnecessário dizer que é justamente uma das diretrizes, né, da Tricom, né, justamente de prestigiar esse controle social, de sempre, né, analisar como é que está sendo esse relacionamento com a sociedade. E o outro ponto que eu também gostaria de enfatizar é, evidentemente, o desafio que nós vamos ter, né, após as respostas a esses questionários, de nós cuidarmos do processo, né? Como é que vai ser esse novo processo de contas, né? Eu imagino, né, isso eu falo para vocês assim, com uma grande dose de otimismo, que nós vamos, por incrível que pareça, encurtar esse processo. Porque dentro de uma dinâmica em que são feitas questões ligadas à avaliação de políticas públicas, nós não estaremos entrando em detalhes, em, digamos assim, questões contábeis, questões jurídicas intrincadas, que essa sim exige um contraditório, exige uma nova manifestação. Não, o processo vai ser de elaboração de um parecer, né? Então, eu acho que é cabível aí, dentro dessa nova perspectiva, uma reformulação, uma possível reformulação do nosso próprio processo. Por exemplo, nós podemos resgatar dentro desse novo modelo aquela discussão que já houve, se é cabível um recurso de uma decisão de parecer prévio ou não. Me parece que é dentro desse novo modelo, em que será um parecer, possivelmente sem atribuição de sanções, mas simplesmente, digamos assim, a grosso modo, um relatório da gestão, me parece que aí realmente a necessidade, a pertinência de um recurso de revista de uma decisão dessas, talvez não se perca, não seja mais necessário. Então, com isso, eu imagino que, ao mesmo tempo em que nós aprimoramos o conteúdo das informações que estão nesse parecer, nós conseguiremos, talvez, abreviar o tempo até a decisão do tribunal com relação a esse parecer. Isso, evidentemente, confiando, né, em todos os recursos da informática, na possibilidade dessas respostas sempre serem dadas de meio eletrônico, inclusive a participação do próprio controle social, se dar por meio de aplicativo, enfim, o uso de todas essas ferramentas da informática que vão nos facilitar essa tarefa. Então, resumindo, eu diria que, baseado nos conceitos teóricos, que com extrema capacidade, com extrema proficiência, o Nelson nos trouxe, essa experiência que o Eduardo está tomando à frente, de reformulação do conteúdo desse parecer, me parece que coloca efetivamente o nosso tribunal numa posição bastante avançada com relação à forma de análise, a forma de verificação das políticas públicas municipais no que diz respeito justamente à avaliação do governo, né, dos prefeitos. Então, essa, como eu disse no início, é uma atribuição, eu diria, única, exclusiva, inquestionável, né, dos tribunais de contas, e que me parece que é um exemplo que se insere, a rigor, em toda esse desejo, né, de controle concomitante, de nós efetivamente verificarmos as políticas públicas e darmos efetivamente como retorno à sociedade a avaliação,
né, da gestão dos seus governantes. Então, eu só posso cumprimentar aí o Nelson pela brilhante palestra, cumprimentar também o Eduardo e a equipe pela forma como ele vem conduzindo, embora, Eduardo, os desafios, como você mesmo colocou, ainda são enormes, né? Espero que haja cabelos que não fiquem brancos até o final, né, desse nosso projeto, mas eu acho que está bem encaminhado, ainda tem, percebe-se poucos por enquanto, né? Mas de fato eu acho que é uma iniciativa, né? Início eu cumprimento novamente o presidente, o Fábio Camargo, e até em especial o Rafael Aires aí, que tem dado todo esse apoio, né, junto com o Evandro, nosso diretor-geral, para que possamos aí, efetivamente levar adiante esse projeto. Então é isso que eu tinha a dizer no momento. Carol, eu passo então a palavra a você aí para dar continuidade aos nossos trabalhos. Obrigada, conselheiro Ivens. Os nossos agradecimentos também ao Eduardo e ao Nelson. Nós finalizamos assim esse encontro de hoje, já deixando o nosso próximo encontro marcado para a próxima segunda-feira, às 14 horas, contando com a presença e a participação de cada um de vocês que nos prestigiaram, colegas do Tribunal de Contas do Paraná e os colegas de outros tribunais de contas da Federação que também estiveram conosco nesta tarde. Obrigada, uma próspera semana a todos e até lá.